E aí, galera, beleza? Olha o professor Alan na área de novo. Também conhecido como o professor da boa temática. Legal? Você está bem? Eu estou bem. Tá, então a gente está muito bem. Bacana? Bom, veja só, o que veremos hoje? Mas antes que a gente possa observar isso, eu quero lembrar algumas coisas que são fundamentais para você. Vamos lá? Olha, realizar as atividades propostas no Classroom e registrar sua presença, ok? Bom, caso tenha dúvida, entre em contato com o seu professor e, claro, entre em contato com a sua escola e verifique a possibilidade para retirar materiais disponíveis. Legal? Bom, o que nós vamos aprender hoje? Legal. Olha, equação de segundo grau. Resolução de equação de segundo grau incompleta sem fatoração. Bom, a questão é o seguinte, a equação de segundo grau, vamos lembrar um pouquinho que foi a aula passada? Retomando o conteúdo, então. Forma reduzida de equação de segundo grau com uma incógnita. Resolução de uma equação de segundo grau pelo método tentativa e erro, mais conhecido como método chutômetro. Bom, o que nós temos? Aqui um exemplo disso. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Bom, vamos testar isso. X é igual a 2. Olha o que acontece. 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 10 igual a 0. O que nós temos? 4 menos 14 mais 10 igual a 0. Ficou o quê? 14 menos 14, que é igual a 0. 0 igual a 0. Legal? Opa, se 0 deu igual a 0, então, porque esse valor ali de x igual a 2, ele é o quê? Ele é uma raiz. Tá, mas temos que ir atrás da outra raiz. Vamos dar o valor x igual a 5. Fazendo os cálculos, 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10 igual a 0. Temos o quê? 25 menos 35 mais 10 igual a 0. Lembra que positivo soma com positivo, negativo soma com negativo. Lembrou, né? Bacana. Parabéns para você, meu pequeno gafanhoto. Olha lá. Então, o que nós temos? Nós temos simplesmente 0 igual a 0. E isso, temos o quê? O nosso conhecido conjunto Sapujou, conjunto solução, 2 e 5. Beleza? Pois é, meu amiguinho. Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. É legal o método chutômetro? É bacana, tentativa e erro, legal. Mas, olha só, é trabalhoso, é demorado. Então, poxa, né? Vamos ver alguma outra coisa diferente que seja um pouco mais, assim, prático, beleza? Então, nós temos o quê? Equação do segundo grau, aqui, né, uma forma generalizada, né, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ok? Bom, equação do segundo grau incompleta, com o segundo termo nulo. O que eu quero dizer? B igual a 0. Então, lembra lá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. No nosso caso aqui, nós temos o quê? O b igual a 0. Ok. Logo, olha só, ax ao quadrado mais c igual a 0. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 36 igual a 0. Bom, aqui, lembra dos coeficientes numéricos? A, B e C? Legal, né? Então tá, olha só. A igual a 1, B igual a 0, lembra? O termo do meio, né? Ou o segundo termo? Não tem, então é 0. E C, que é o nosso termo independente, ele é o quê? Ele é menos 36. Bom, um outro exemplo aqui, ó. X ao quadrado igual a 12. Diretão assim. Então ficou, vamos pegar esse 12 que está no segundo membro, vamos passar ele para o primeiro membro. Quando ele faz essa passagem, ele inverte o sinal de positivo para negativo, ok? Igual a 0. Bom, novamente, o que nós temos? O A igual a 1, o B igual a 0 e o C, no caso, termo independente, menos 12. Bom, o que nós temos agora? Um outro exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 49 igual a 0. Bom,
Aqui nós vamos fazer alguns passos. Passos, professor? É, passo. Entendeu? Primeiro, segundo. Se você quiser dançar aí, opa, vamos fazer um passinho. Tá bom? Mas, na verdade, é escrito, tá? Então, me acompanhe. Olha só. Primeiro passo. Devemos isolar o x ao quadrado no primeiro membro. Primeiro membro, lembre, é tudo aquilo que é antes do sinal de igual. Certo? Fica antes do sinal de igual, primeiro membro, depois sinal de igual, segundo membro. Bom, ok. Então, o que nós temos aqui? O segundo membro, no caso ali, ó, menos 49, tá? Ele vai ficar, o x ao quadrado vai ficar no primeiro membro, e o 49, obviamente, ele vai passar para o outro membro, ok? Bom, olha só, o que aconteceu? X ao quadrado igual a mais 49, tá? Por quê? Porque ele passou. Quando ele passa o quê? Trocando o sinal. Legal. Bom, vamos agora para o segundo passo. Devemos passar o expoente, né, de x para o segundo membro, porém passa de potenciação para radiciação. Isto é, raiz quadrada 49. Você entendeu? Entendeu mesmo? Sério? Caramba, você é bom mesmo, hein? Ó, vamos dar uma olhadinha. Olha só, x ao quadrado igual a 49. Aí, aquilo que eu estava falando ali de potenciação para radiciação é a operação inversa. No primeiro membro, o x ao quadrado, tá vendo? X elevado ao quadrado. Esse x ele precisa ficar sozinho, ele precisa se entender, tadinho. Então, quando passa a potência para o outro lado, ela passa trocando, né, ali a operação. A operação de potência passa para raiz, no caso, radiciação. Ok? Por isso que ficou x igual mais ou menos raiz de 49. Mais ou menos raiz de 49? Por que isso, professor? Meu gafanhoto, simples assim. Porque numa equação de segundo grau, sempre eu vou ter, neste caso aqui, claro, bem entendido, tá? Um número que positivo elevado ao quadrado dá 49 e um outro número, mesmo valor, porém o sinal trocado, no caso, menos, elevado ao quadrado também vai dar 49. Então sempre vai ser assim, ok? Olha só, tá aqui, ó. O sinal mais ou menos aparece, pois dois valores que elevados ao quadrado são 49, que eu acabei de falar. Ó, terceiro passo. Devemos extrair a raiz quadrada do número 49, obtendo uma raiz positiva, a qual chamaremos de x' ou x1. Veja, de repente está aí no teu material um x', tá? Mas também você pode colocar o x1 embaixo, não tem problema, tá? X' ou x1 não tem problema. Ok? E a outra raiz com um valor negativo, o qual será chamado x2', ou também, como eu posso chamar, x2. Olha lá, ó, x igual mais ou menos raiz 49. O que eu vou ter? X igual mais ou menos 7. Sim, porque raiz de 49, raiz quadrada de 49, é 7. Como são dois valores, mais 7 e menos 7. Por isso que eu tiro x1 mais 7 e x2 igual a menos 7. Lembre-se, esses dois valores são as raízes dessa equação. Bom, olha só, portanto, né? O que nós temos? Conjunto Sapur-Whorf, solução. Mais 7 e menos 7. Fácil, né? Legal. Bacana. Agora, olha só. Vamos para o exercício 1. Né? Agora vai ser sua vez, tá? Sua vez. X ao quadrado menos 81, que é igual a 0. E letra B, x ao quadrado igual a 121. Esse é o momento que você vai pegar seu caderninho aí e vai anotar e vai fazer esse cálculo. E daqui a pouco, eu volto com a resposta. Tá bom?
E aí, meus amiguinhos, conseguiram resolver o exercício? Tranquilo? Acharam dificuldade? Não? Hã? Então, vamos ver? Vamos ver? Me acompanhe. Olha só. Vamos ver aqui. O primeiro, a letra A, igual a x ao quadrado menos 81 igual a 0. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. O que nós temos aqui? X ao quadrado, né? Menos 81 igual a 0. Certo? Bom, x ao quadrado. Lembra? Esse é o cara. X ao quadrado é o cara. Então, e ele, x ao quadrado, você tem que entender que ele, ele precisa ficar sozinho, ele precisa se entender. Sabe aquele que se tranca no quarto? Pô, tem que entender o meu mundo, tem que saber como que eu sou. Então, ele fica isolado. Ele fica no primeiro membro. Lembrando que tudo que está antes do sinal de igual se chama primeiro membro. Tudo que está, depois do sinal de igual, segundo, né, membro, ok? Bom, então vamos lá. O x ao quadrado está isolado. Esse 81 passa para o outro lado o quê? Trocando o sinal. De menos para mais 81. Professor, é obrigado a colocar mais 81? Não. Se você quiser apagar aqui, deixar só 81, de boa. Porque o sinal positivo já subentende-se quando não tem que já é positivo. Agora, se fosse negativo, não. Daí tem que ter. Ok? Agora veja, tá? Operação aqui de potência ou potenciação. Vai passar por outro lado na forma do quê? De raiz. Então ficou raiz quadrada de 81. Mas tem um detalhezinho. Lembra que eu disse? Sempre são dois valores. Por isso que você tem que colocar mais e menos. Ok. Bom, você consegue dizer para mim qual é a raiz de 81? Hã? Não escutei? Isso! Parabéns! É 9. Então, mais ou menos 9. Pronto, tranquilinho, né? Aqui eu tiro meu x1 ou x' mais 9 ou... coisinha. Vamos lá. E x2 igual a menos 9. Tranquilo? Beleza, né? Vamos lá. Olha só, será se o professor acertou? Vamos ver. X ao quadrado igual a 81. X é igual mais ou menos raiz de 81. X é igual mais ou menos 9. Pronto. Conjunto sapo Joe, conjunto solução, menos 9 mais 9. Bom, vamos para a próxima. X ao quadrado igual a 121. Repare o seguinte, esse aqui já está isolado. Já está isolado o x ao quadrado. Então fica mais fácil. Olha só, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 121. Isto é, a potência passou por outro lado em forma de raiz. Logo, a raiz de 121 é 11. Portanto, conjunto solução, menos 11 e mais 11. Agora, olha só esse daqui. Que legal! No próximo exercício aqui, menos 450 mais 2x igual a 0. E letra D, menos 1/4 menos x ao quadrado igual a 0. Meu amiguinho, agora é a sua vez. Eu quero que você preste atenção e com certeza você vai conseguir, tá? Confio em você. Vou te dar mais um minutinho aí e já voltamos, ok?
E aí, galerinha, beleza? Conseguiram resolver o exercício? Entenderam? Ah, vamos lá então? Venha comigo. Veja, vamos entender isso aqui, ó. Letra C, menos 450 mais 2x igual a zero. Bom, o que eu tenho que fazer primeiro? Simplesmente tenho que isolar o x, certo? O x é um cara meio depressivo, ele sempre precisa ficar sozinho, isolado, para que a gente possa descobrir o valor dele. Bom, agora olha, repare que o 2 estava multiplicando, ele passa para o segundo membro, o quê? Dividindo. Então fica 450 divididos por 2. Bom, o que eu tenho? X ao quadrado igual a 225. Né? Ó, lembra lá, o 2 é o expoente, ele vai passar para o outro lado, né? Num processo do quê? De raiz. Olha só, x igual mais ou menos raiz de 225, o que eu tenho? X igual mais ou menos 15. Logo, nosso conjunto sapujou, né? Solução, menos 15 mais 15. Legal, né? Bom, vamos para o próximo agora. Olha a letra D. 1/4 menos x ao quadrado igual a zero. Mesma coisa, 1/4 igual x ao quadrado. Então, o que está acontecendo aqui? Não tem problema que o x ao quadrado fique lá na sua esquerda ou direita, isso não importa, tá? Contanto que ele fique isolado, certo? Mas aqui, eu queria que você me acompanhasse no quadro, tá bom? Vamos entender um pouquinho melhor isso. Olha só, eu tenho aqui, ó, x, o quê? Mais ou menos raiz de 1/4, ok? Tranquilo até aí, tá? Beleza. Só que aqui é o seguinte, lá das propriedades dos radicais, você lembra que o carinha de baixo, eu chamo o quê? Denominador. O carinha de cima, lá o número, né, eu chamo numerador. Então, o que eu posso fazer aqui? Simplesmente colocar uma raiz para o numerador, no caso, raiz de 1, sobre raiz aqui de 4, que é a raiz para o denominador. Legal! Ó, lembrando que você não pode esquecer do mais ou menos, ó, mais ou menos. Tá? Sempre um valor positivo, outro valor negativo, certo? Tá. Agora, quanto que é a raiz de 1? 1, né? Então, você coloca 1 aqui. Pronto. Sobre, ó, porque tá sobre, ó. Raiz de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Legal, né? Tá vendo que bacana? Então, ficou x igual mais ou menos 1/2, ok? Ou x1 igual mais 1/2 e x2 igual menos 1/2. Tranquilo? Vamos lá? Olha só. Vamos ver se o professor acertou? Ah, tá ali, ó. X é igual mais ou menos raiz de 1/4, x é igual mais ou menos 1/2, conjunto solução, menos 1/2 mais 1/2. Legal, né? Bom, agora, meu amiguinho, prova real. É aquela parte que você pensa assim, será que eu acertei? Bateu aquela dúvida? Né? Não entendi direito. Então, tem a tal da prova real. Vamos verificar se a nossa conta está certa. Por isso, da prova real. Olha só, devemos substituir cada valor das raízes encontradas na própria equação de segundo grau. Que isso, professor? Calma, calma, calma. Olha lá. Na matemática, eu quero que você entenda o seguinte. Às vezes escreve um monte de coisa, fica meio complicado. Mas se você dá um exemplo, um número, nossa, daí é o paraíso, né? É o nosso caso aqui, ó. Olha só, x ao quadrado menos 144 igual a zero. Então, o que está acontecendo? X ao quadrado igual a 144. Beleza? Só que agora, eu gostaria que você me acompanhasse mais uma vez no quadro. Beleza? Venha comigo. Bom, vamos apagar aqui primeiro, né? E o que eu tenho? Eu tenho que x ao quadrado é igual a 144. Certo? Pá. O que nós temos? Que x é igual, ó, o expoente 2 passa para o outro lado em forma de raiz, ok? 144. Não esqueça de colocar o valor mais e menos. Então, x é igual mais e menos, né? Valor positivo, valor negativo. Raiz de 144, 12. Ok. Até aí tranquilo. Pronto. Mas, professor, e a prova real? A prova real vem aqui, ó. Bom, o que eu tenho? Eu tenho que um vai ser mais 12 e o outro vai ser menos 12. Certo? Tranquilo. Agora, veja, eu tenho que entender o seguinte, que quando eu tiro uma raiz, como ela é a operação inversa da potenciação, eu coloco aqui, ó, mais 12 elevado ao quadrado. Porque lembra que aqui era 2? Esse 2 ele foi parar aqui, ó, no índice. Ah, não está aparecendo. Pois é,
mas ele está ali. Então fica mais 12 elevado ao quadrado, simplesmente é o quê? É 12, né, vezes 12. Tá, mas professor, e o sinal de mais? Então, um é positivo e o outro é positivo. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Quando tiver dois números se multiplicando, eu uso o quê? Simplesmente a regra de sinais. E eu tenho um macetinho para falar para vocês. Toda vez que falar assim, positivo, positivo, gera um positivo, você fala assim, sinais iguais, sempre mais. Ok? Entendeu? Vou repetir. Sinais iguais, sempre mais. Então, olha, mais 12 vezes mais 12. Ó. Mais com mais é regra de sinais, é multiplicação. Você coloca um mais. 12 vezes 12, 144. Legal, né? Bacana? Viu? Tá, professor, eu vou ter que apagar aqui agora, tá? Porque eu tenho que fazer com negativo, lembra? Ele é dois valores. O positivo eu já fiz. Agora, o segundo, lembrando que eu saio disso aqui, ó. Né? Eu tenho aqui x ao quadrado, aqui igual 144. Bom, ok, certo? A segunda raiz é menos 12 elevado ao quadrado. Então, esse expoente 2, sabe o que ele está falando? Ele está falando assim para a base. Ó, menos 12 é a base. Ei, base, você tem que se multiplicar 2 vezes por você mesmo. Eles se conversam. Então, o que acontece? Ó, ficou menos 12. Coloque sempre, quando for número negativo, coloque entre parênteses, tá bom? Menos 12 vezes menos 12. Ok? Agora, olha só. Lembra que eu disse? Sinais iguais... Isso! Sinais iguais, sempre mais. Aqui, ó, é igual, ó. Menos com menos, coloco mais. E a nossa continha? 12 vezes 12, 144. Perfeito! Olha só, olha aqui, ó. 144. Então, tanto o negativo aqui, o negativo, o valor, menos 12, quanto o positivo, deram o quê? O mesmo valor. Então, isso é a nossa prova real. Legal, né? Bom, mas vamos lá. Olha só. Está aqui o que o professor acabou de passar ali para vocês, x igual a mais ou menos 12. Então, o que nós temos? Tirando a prova real, mais 12 elevado ao quadrado menos 144, igual a zero. 12 ao quadrado, ou mais 12 ao quadrado de 144, menos 144, igual a zero. O que nós temos? Zero igual a zero. Perfeito. Agora temos a segunda parte. X ao quadrado menos 144 igual a zero. Agora o número negativo, tá bom? Menos 12 ao quadrado, menos 144. O que eu tenho? 144 menos 144 dá o quê? Zero igual a zero. Perfeito. E olha lá, ó, joinha para você. Bacana, né? Bom, agora, meu querido, nós vamos para o exercício número 2. Mas vamos ler ele um pouquinho. Utilizando o método da prova real, o que acabamos, né, de fazer, verifique se as raízes pertencem às equações a seguir. Marque V para verdadeiro, e se for, né, se for verdadeiro, e F se for falso. Na letra A, o que nós temos? Menos 5 mais x ao quadrado igual a zero. Ele está dando o conjunto de solução ali. Ele fala, conjunto de solução, menos raiz quadrada de 5 e mais raiz quadrada de 5. Será verdadeiro? Será falso? Letra B, menos 8 sobre 18 mais x ao quadrado igual a zero. Olha o conjunto de solução. Menos 3 sobre raiz quadrada de 2 e mais 3 sobre raiz quadrada de 2. Verdadeiro ou falso? Isso você vai descobrir aí, né, na sua casa. Então veja, um minutinho aí, né, para que a gente possa resolver isso daí e já voltamos.
E aí, galerinha, beleza? O que vocês acharam desse exercício? Fácil? Difícil? Médio? Vamos lá? Vamos ver? Venha comigo. Olha só, o que nós temos aqui? Menos 5 mais x ao quadrado igual a zero. Conjunto solução, né? Raiz quadrada negativo, né? Menos raiz quadrada de 5 e mais raiz quadrada de 5. Bom, lembrando que nós temos que sempre deixar isolado, tá? O x ao quadrado. Então, o que acontece? Tá, x ao quadrado menos 5 igual a zero. Mas como ele já deu o valor da solução, você faz como fosse uma prova real. Você testa, joga ali, ó, menos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, menos 5. O que aconteceu? Repare que, como está uma potência, 2, ele elimina o próprio radical, que é esse Vzinho aí, essa casinha, tá bom? Então ficou 5 menos 5 igual a zero. Logo, 0 igual a zero. Perfeito, legal. Vamos ver agora a outra parte. Bom, também, né? Mais raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Mesma situação, tá? Tá elevado ao quadrado, ficou 5 menos 5 igual a zero. Perfeito, 0 igual a zero. Então, verdadeiro. Parabéns para você, ok? Agora, nossa, professor, esse assustou. Esse é muito feio. Não, calma, é tranquilo. Só fazer com calma, com tranquilidade. Tenha paciência. Ô, meu gafanhoto, venha comigo. Olha só. Nós temos ali b igual menos 8 sobre 18, mais x ao quadrado igual a zero. E ele está dando um conjunto de solução que é menos 3, né? Menos 3 sobre raiz quadrada de 2 e o outro mais 3 sobre raiz quadrada de 2. Ok? Bom, o que nós temos? X ao quadrado menos 8 sobre 18 igual a zero. Nós temos que fazer o teste, tá? X ao quadrado igual a 8 sobre 18. Mas 8 sobre 18 nós podemos fazer o quê? Simplificar por 2, certo? E o que nós temos? X ao quadrado igual o quê? 4 nonos. Perfeito? Legal, né? Agora, olha só. Vamos continuar a verificação. X ao quadrado igual a 4 nonos. O que eu tenho aqui? Eu tenho que eu pego o primeiro valor, né, lá, ó, 3 sobre raiz quadrada de 2 e elevo ao quadrado. Isso será igual a 4 nonos? Eu queria que você me acompanhasse agora aqui no quadro, tá bom? Vamos lá? Vamos entender um pouquinho melhor isso? Olha só. Eu tenho aqui 3 sobre raiz quadrada de 2, certo? Olha, isso aqui é uma propriedade também de potenciação. Esse 2 aqui, que é o expoente, ele faz uma distribuição. Então ele vai tanto para cá, para o numerador, quanto para cá. Eu posso reescrever isso. Eu posso colocar assim, ó, 3 elevado ao quadrado sobre aqui, raiz quadrada de 2, também elevado ao quadrado, ok? Só que 3 elevado ao quadrado é 9. E raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é uma coisa bem simples de resolver. Você olha aqui, esse é o índice, 2. Então, esse expoente 2 corta com o índice 2. Isso quer dizer que esse Vzinho, que nós chamamos de radical, ele some. E quem que fica? Somente o 2. Então, qual que é o nosso valor aqui? Ó? 9 sobre 2. Beleza? Tranquilo. Vamos acompanhar aqui agora. Olha só. 9 sobre 2, ou 9, né, meio aqui. Será igual a 4 nonos? Claro que não, meu amiguinho. Né? 4 nonos diferente, então não tem como ser solução. Logo, é falso. Agora, olha o exercício 3. Preencha a segunda coluna conforme a ordem das equações incompletas da primeira coluna. Então, ó, letra A, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Letra B, menos 8 mais 2x ao quadrado igual a zero. Letra C, x ao quadrado mais 1 igual a zero. E do outro lado, lá nós temos, na primeira posição, conjunto de solução menos 2 e 2. Conjunto de solução na segunda ali, não existe, aquele símbolo ali, daquele E cortado, não existe, tá? E o último ali, conjunto de solução, menos 5 e mais 5. Meu gafanhoto, você que é devorador de conhecimento, você que é meu nobre, eu estou agora desafiando você para resolver esse exercício. E logo voltaremos com a resposta.
E aí, galerinha, beleza? Conseguiram resolver? Vamos lá para a solução? Venha comigo. Olha só. Então, primeira solução, x² menos 25 igual a zero, né? Se isola, o x passa para o outro lado em forma de raiz e temos o quê? X igual a mais ou menos 5. Tranquilo. Vamos para a letra B. Então, ficou ali, isola o x, 2x elevado ao quadrado igual a 8, x elevado ao quadrado igual a 8 sobre 2, porque o 2 passou, né, dividindo. O que eu tenho? X igual a mais ou menos raiz de 4, logo eu tenho x igual a mais ou menos 2. Tranquilo. Agora olha a letra C. Olha que interessante a letra C. X² é igual a menos 1. Até aí, tranquilo. Agora, x é igual mais ou menos raiz quadrada de menos 1? Bom, com certeza você lembra em algum momento que não existe no conjunto dos reais, tá? No conjunto dos reais, não existe raiz quadrada de um número negativo. Não existe. Então, o que acontece? Olha só, nós temos esse símbolo. Esse E ali cortado é o símbolo de não existe. Então, não tem como resolver. Beleza? Então, como que ficou? Olha só. O primeiro ficou a letra B, o segundo a letra C e o último a letra A. Então, ficou BCA. Legal, né? Bom, olha agora o quarto exercício. Sabendo que a área de um quadrado é igual ao perímetro do triângulo escaleno, lembrando que triângulo escaleno é aquele triângulo que todos os lados são diferentes, não tem nenhum lado igual, tá? Cada um tem uma medida, ok? Triângulo escaleno. Sendo x² o valor da área do quadrado e 72 o perímetro do triângulo. Quanto vale o lado do quadrado? Tem ali, letra A, 5 metros, letra B, 6 vezes raiz quadrada de 2 metros, letra C, 8 metros, letra D, 9 raiz quadrada de 3 metros. Agora é contigo. Vou dar um tempinho para que vocês possam resolver e logo voltaremos.
E aí, meu coleguinha, conseguiu resolver? Entendeu? Achou tranquilo? Tá bem fácil agora, né? A coisa está começando a ficar bem mais interessante e cada vez vai ficar mais, tenho certeza. Então, me acompanhe agora para a gente ver a solução. Olha só. Então, o que nós temos? Nós temos aqui que o A é igual a x ao quadrado, que é a área do quadrado, o P, que é 72 metros, que é o perímetro do triângulo, né? E nós temos que, o que ele disse? Que a área era igual ao perímetro, certo? Então, eu tenho que a área é x ao quadrado, o perímetro é 72, substitui, e resolvendo isso daqui, x é igual mais ou menos raiz de 72. Logo, x é igual mais ou menos 6 raiz quadrada de 2. Veja, esse 72 foi fatorado, certo? Então, quando você fatora ele, você tira tudo que for levado ao quadrado, sai para fora da raiz, e o que sobra, no caso ali o 2, fica lá dentro. Então, por isso ficou x igual mais ou menos 6 vezes raiz quadrada de 2. Bom, olha só, nossa resposta é a letra B. Agora, o que nós vimos na aula de hoje? Veja, resolução de uma equação de segundo grau incompleta, usando extração da raiz quadrada. E, meu amigo, tem uma mensagem hoje, exclusivamente para você, só para você. Olha só, a determinação pessoal é o oxigênio que alimenta o seu sucesso. Eu acredito em você, você tem potencial, você... Olha só, é o cara. Você é a pessoa certa. Continue estudando e veremos na próxima aula. Beleza?